Estamos de volta e ainda tem mais jogo para rolar amanhã. Vamos dar uma olhada na tabela. Paramos aonde? Paramos em Botafogo e Corinthians. 4h30 da tarde de amanhã, no Moisés Lucarelli, acontece Ponte Preta e Atlético Mineiro. No Mineirão, às 6h30 da noite, o Cruzeiro encara o Grêmio. O Internacional, às 9h, joga contra o Figueirense dentro do Beira-Rio. O Internacional tem que ganhar de qualquer jeito. Santa Cruz e Palmeiras se enfrentam no estádio Arruda, às 8 da noite. E às 9 da noite, aí de segunda-feira, Coritiba e América Mineiro. Esses dois últimos jogos acontecem na segunda-feira, fechando essa rodada. Então, lembrando, domingo não tem jogo por causa das eleições. Então, jogo no sábado e os dois últimos acontecem na segunda-feira. Santa Cruz encara o Palmeiras, o líder Palmeiras, e o Coritiba joga contra o Lanterna, América Mineiro. Então, segunda-feira tem jogo do líder e tem jogo do Lanterna. Vamos falar um pouquinho da Série B? Eu quero dar uma olhada na tabela porque tem jogo também na Série B. Os jogos que já aconteceram: o Atlético Goianiense empatou com o Joinville, Brasil de Pelotas ficou no 2-1 com o Ceará, levando aí 3 pontinhos, e o Goiás venceu o Paraná por 4-0. Hoje, às 7h15 da noite, acontece Bahia e Criciúma. Também hoje, às 8h30, Luverdense encara o Tupi. Também às 9h30, Avaí joga com o Paysandu. E amanhã, Bragantino encara o CRB às 4 da tarde. 4h30, dentro da Arena Pernambuco, Náutico e Vasco. O Vasco, que após alguns tropeços aí, parece estar novamente numa boa fase. Com 3 vitórias nas últimas 4 partidas pela Série B, o gigante lidera a competição de forma isolada. Em entrevista coletiva realizada ontem, o apoiador Andrezinho projetou o duelo contra o Náutico nesse sábado em Pernambuco e elogiou as últimas atuações da equipe. O Andrezinho ainda falou sobre a obrigação do Vasco de retornar para a elite, admitiu que a parte do grupo que esteve presente no rebaixamento da equipe no ano passado tem uma dívida com o torcedor. A gente está vendo aí imagens do Andrezinho. Então o Vasco encara aí mais um desafio e precisa vencer. Vem de uma sequência de vitórias, mas anteriormente teve uma sequência terrível de derrotas, deixou o segundo colocado, o Atlético Goianiense, chegar muito perto do placar. A gente sabe que o Vasco tinha uma vantagem muito grande, então a gente espera, é claro, uma vitória. O goleiro Martin Silva não pretende mais jogar pela seleção do Uruguai. Ele pediu dispensa em definitivo e não consta mais na relação final do técnico Oscar Tabares, que foi divulgada pela Associação Uruguaia de Futebol. Os próximos jogos da Celeste nas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia serão contra Venezuela, agora em outubro, no dia 6, e Colômbia, no dia 10 de outubro. O goleiro tomou a decisão com o objetivo de se concentrar no Vasco. Com a dispensa, Martin Silva não vai mais desfalcar o time aí nas partidas, nem diante do Paysandu, nem diante do Londrina, as partidas que acontecem aí na Série B. Esse ama a camisa Cruz Maltina. Além de amar a camisa do Vasco, o Martin Silva, ele está, como se diz, no paraíso, com a mesma coisa, né? Que estava o atacante que foi para o Cruzeiro e disse publicamente que ele estava no paraíso, tiraram ele do paraíso, levaram ele uma porcaria, foi o que ele disse. E acabou Riascos, que até agora afastaram ele do Cruzeiro, não deram o passe dele, e enfim, está sendo penalizado lá por isso. Agora, o Martin Silva, até porque ele sabe que o Vasco precisa dele, a torcida tem ele como dizer assim, como ídolo do time da torcida, e ele toda vez que é convocado para a seleção uruguaia, ele vai para o banco de reservas. Então ele não tem nem condição de se projetar, vamos dizer assim, né, internacionalmente, defendendo, e a seleção uruguaia está em primeiro lugar no grupo sul-americano das eliminatórias. É isso aí. Ele, além de desfalcar o Vasco, passar por todo esse transtorno e cansaço de viagens numa correria louca, porque a gente sabe que ele já voltou de jatinho, inclusive, para não desfalcar o Vasco no jogo, né? Exatamente. Então, passar por todo esse cansaço para ficar no banco de reservas, sabe a decisão do goleiro vascaíno. Agora a gente vai mudar de assunto, olha só. A possibilidade de quedas de investimentos no esporte brasileiro, depois desse período de Olimpíada e de Paralimpíada, gera uma série de apreensões na maioria dos atletas do país, que ainda não sabem como poderão planejar financeiramente
o próximo ciclo olímpico. A preocupação maior é quanto aos programas do governo federal, responsáveis por boa parte da verba para os Jogos do Rio de Janeiro, mas com um futuro incerto. Enquanto os atletas aguardam uma definição, resta a esperança de que os resultados obtidos e a competição dentro de casa possam impulsionar um pouco mais a renda até Tóquio 2020. O Bolsa Atleta, que foi criado em 2005 pelo Ministério do Esporte, paga mensalmente de R$ 370 a R$ 3.100 para atletas de alto rendimento. É muito triste dar uma notícia dessa, porque a gente sabe o investimento que foi feito para as Olimpíadas e, no caso, também nas Paralimpíadas, e a gente vê essa entre-safra, digamos assim. A gente vê um país, né, Milonga, que só investe no atleta às vésperas de um grande campeonato, de uma grande competição, sem levar em consideração que o atleta precisa manter condicionamento físico, treinamento, alimentação, viagens, competições. São uma série de gastos aí durante esses 4 anos de intervalo entre uma Olimpíada e outra. Não é fazer e apoiar atleta para Jogos Olímpicos, não. Os atletas são atletas na vida. E a gente sabe que tem muitos atletas que dividem o tempo entre o trabalho e o treinamento, ou seja, poderiam ter um rendimento infinitamente melhor se tivessem um apoio governamental, mas o que a gente vê mais uma vez é o que a gente viu em todas as outras grandes competições. Os atletas são apoiados e incentivados às vésperas das competições. Depois, a coisa some. Exatamente. E a gente lamenta. A prova, Amanda, também no futebol feminino, que o Brasil tem craques do futebol feminino e não conseguiu até agora um título de campeão mundial, não conseguiu um título olímpico, não é verdade? Porque por falta de investimento da própria CBF no futebol feminino. Aquelas que ganham mais, as melhores jogadoras, elas estão jogando no exterior, em times do exterior, como é o caso da Marta, da Rosana, enfim, todas elas. Cristiane também, jogando fora, entendeu? E aqui no Brasil eles fazem aí um torneio com 4, 5 equipes todo ano e tal, mas realmente deixa muito a desejar. De modo que precisa haver, porque veja você nas Olimpíadas, você vê que os estádios nos jogos do futebol feminino estiveram lotados. O Brasil tem público para isso. Então é preciso um incentivo maior. A gente vai dizendo que na próxima semana nós temos uma matéria que foi até inclusive uma matéria gravada, né, com um dos fundadores da torcida organizada do Goytacás. Ele exibe camisa, ele toca trompete tocou no estúdio aqui com o hino do Goytacás. É sensacional. Vocês vão ver na semana que vem, no meio de semana a gente vai mostrar isso aí com certeza. Quero mandar só um abraço para aquela... Teve comigo hoje, quando eu vinha por aqui, Isis de Oliveira, do Parque São Caetano, sempre Dona Isis, para o Sil de São Silvestre, Dona Sandra, lá no Parque Santo Amaro, também para seu Norival e a filha Marieta. Um abraço grande, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para vocês que estão aqui ligadinhos no Esporte Total. E a gente fez um apelo aqui, né, falando sobre a falta de investimento do governo nos atletas, mas fica também um apelo para o particular, para as grandes empresas. Não existe marketing maior do que você colocar a marca da sua empresa no uniforme de um atleta, que vai levar o seu nome não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro. A gente vai ficando por aqui, um bom final de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá!